Sustentabilidade vai muito além de proteger o meio ambiente. Esse conceito diz respeito à preservação da natureza associada ao crescimento econômico e social. Em outras palavras, adotar hábitos saudáveis pode ajudar você a gastar menos, e com disposição para construir um futuro melhor, podemos mudar as coisas dentro da nossa casa e inspirar as pessoas próximas. Neste vídeo, vamos ensinar como economizar dinheiro com atitudes simples, mas que trazem um impacto positivo para o planeta. Confira as 17 dicas que selecionamos e descubra que uma economia sustentável é uma possibilidade real e, com algumas escolhas e atitudes, podemos ajudar a construir um futuro melhor para todos. Antes, pedimos que você deixe o seu like para que esse vídeo chegue para outras pessoas também. Você já conheceu o nosso site? Acesse canalquintessência.com e confira. Bem-vindo ao Quinta Essência. Número 1. Evite desperdícios. Quem vive do campo sabe bem, todas as partes de uma planta podem ser aproveitadas. Na natureza, tudo se transforma e dá continuidade ao ciclo da vida. É uma pena que esse conhecimento tenha se perdido um pouco nas cozinhas do país. A gente usa a polpa da fruta para fazer suco, as folhas do alface para salada, mas e o resto? Jogamos fora? Claro que não. Talos, cascas e até sementes podem render pratos super nutritivos, e o melhor de tudo é que eles são saborosíssimos. Dá para fazer bolinhos, pão, composta, risoto e o que mais o paladar mandar. Talos que podem ser reaproveitados: brócolis, couve-flor, beterraba e espinafre. É fácil encontrar várias dessas receitas na internet. Experimente. Com menos desperdício, as compras da semana vão durar bem mais. E lembre-se que tudo que chega até você tem um preço, e este preço vai muito além do valor que você pagou. Cada produto, alimentar ou não, consumiu recursos naturais para ser produzido, emitiu gases de efeito estufa durante sua fabricação e transporte e vai gerar resíduos depois que for usado. Então aproveite ao máximo tudo que tem. Isso vai poupar seu dinheiro e o meio ambiente. Número 2. Separe o lixo. Uma das principais medidas para reduzir a degradação ambiental é reciclar o lixo que geramos diariamente. Veja se pode fazer escolhas que vão ajudar a diminuir o volume de resíduos, como trocar sacolinhas plásticas por sacolas retornáveis, e assuma a responsabilidade por dar o melhor destino ao lixo que produz. O material orgânico, restos de comida, pode ser aproveitado no processo de compostagem, virando adubo para novas plantações. Já o material seco, plástico, metal, vidro e papel, deve ser descartado separadamente. Em muitas cidades brasileiras, existem cooperativas que recolhem esse lixo e ganham dinheiro vendendo para usinas de reciclagem. Preste atenção no descarte de itens como bateria, lâmpada, equipamentos eletrônicos, cosméticos, medicamento e óleo de cozinha. Eles são altamente poluentes e a melhor alternativa é levá-los a e-compostos específicos, como supermercados, farmácias ou unidades especializadas. Número 3. Economize água. Cada vez que a máquina de lavar entra em funcionamento, ela pode usar até 20 galões de água, além de consumir energia elétrica. Então aproveite ao máximo este recurso lavando roupas apenas quando a carga da máquina estiver completa. Outra dica é não lavar roupas sem necessidade. Espere aquele moletom ou calça jeans ficarem realmente sujos antes de lavarem. Você poupa suas roupas, seu dinheiro e recursos naturais. Durante o banho, fique de olho no tempo de chuveiro ligado. 5 minutos costumam ser suficientes para realizar a higiene pessoal. Também vale fechar o registro sempre que possível. Na hora de ensaboar, por exemplo, não precisa deixar a água correndo. Faça o mesmo ao escovar os dentes ou lavar a louça. A torneira só deve permanecer aberta na hora de enxaguar. Desse modo, você colabora na preservação dos recursos naturais e ainda poupa uma boa grana no fim do mês. Número 4. Promova a economia local. Falando em compras, é importante pensar no impacto da cadeia produtiva para a sustentabilidade. Já imaginou quantos quilômetros um produto rodou para chegar até a prateleira do supermercado? Quanto combustível será que os caminhões queimaram? Por isso que dar preferência à produção local é um dos hábitos sustentáveis que se deve adotar. Menos distância entre o produtor e o consumidor significa menos poluentes liberados na atmosfera.
os gastos com transporte e armazenamento diminuem e, com isso, o preço final fica mais convidativo, sem contar que você contribui para o fortalecimento da indústria e do comércio na sua região. Incentivar a economia local é bom para você e para quem produz. Número 5. Escolha bem seu transporte. Caminhar e andar de bicicleta são hábitos que ajudam a manter seu corpo saudável e evitam a emissão de gases de efeito estufa. Quando não puder fazer isso, escolha o transporte público como ônibus e metrô. Se precisar usar o carro, dê ou peça carona. O transporte individual aumenta o tempo no trânsito, gera poluição e muitas vezes é uma opção mais cara e demorada para se deslocar. Exercite deixar o carro na garagem. Às vezes, por comodidade, usamos o carro para percorrer pequenas distâncias dentro do município, sendo que esse trajeto poderia ser feito a pé. São inúmeras as vantagens. Você poupa combustível, mantém o ar da cidade mais puro, não perde tempo em engarrafamentos, não gasta com estacionamento e pratica atividade física, conquistando mais força e disposição no dia a dia. Com tantos pontos a favor, fica difícil arranjar uma desculpa para ir de carro até a esquina, não é? Número 6. Economize energia elétrica. Quando o assunto é a conta de luz, qualquer detalhe pode trazer resultados imediatos. Primeiro, tire da tomada todos os eletrodomésticos que não estiverem em uso. Até mesmo a luzinha vermelha de stand-by consome eletricidade. Depois, priorize a manutenção dos equipamentos. Verifique se a borracha da geladeira está vedando bem ou se a limpeza do ar-condicionado está em dia. Em ambos os casos, o mau funcionamento do aparelho demanda esforço extra do motor, o que eleva os custos da energia elétrica. E opte por soluções mais econômicas. Lâmpadas de LED, embora custem mais caro, duram bastante e gastam menos luz, ou seja, são ótimas para economizar dinheiro no longo prazo. Lembramos também que certos aparelhos eletrônicos, como carregadores de laptop, alto-falantes, console de jogos e impressoras, consomem eletricidade mesmo quando não estão sendo usados. Deixar esses dispositivos plugados na tomada é desnecessário. Então, desconecte seus eletrônicos ou use um filtro de linha inteligente para desligar facilmente vários eletrônicos ao mesmo tempo. Se não está usando, não use eletricidade. Número 7. Reutilize embalagens. Você é daquelas pessoas que guardam pote de sorvete e requeijão para utilizá-lo como vasilha de armazenamento no dia a dia? Então, parabéns! Os hábitos sustentáveis fazem parte da sua rotina. Essa não é apenas uma estratégia para quando a grana está curta. Reutilizar objetos colabora para que a gente consuma menos. Logo, o lixo que geramos em nossa casa também tende a se reduzir. Cada item de plástico que você usa vai ficar no planeta por séculos. Isso inclui os talheres de plástico, canudos, filme plástico e sacos de sanduíches que são usados por menos de um minuto. Então, sempre que possível, se esforce para fazer uma troca inteligente. Substitua plásticos descartáveis por itens reutilizáveis e ecológicos. Utensílios de bambu, canudos de metal, sacos de papel, garrafas, copos retornáveis são ótimas opções. Montar um kit lixo zero pode ajudar a desviar o plástico dos aterros sanitários e dos oceanos. Número 8. Evite compras por impulso. Uma dica de como economizar dinheiro é adquirir somente o que você precisa. Antes de ir às compras, faça uma lista dos itens que estão faltando. Isso ajuda a guiar as suas escolhas. Outra opção é questionar-se: eu tenho necessidade de obter esse produto neste momento? Tenho condições de pagar? Muitas vezes, somos seduzidos por uma promoção ou oferta, só que decisões no calor do momento podem gerar aquisições desnecessárias, que comprometem a saúde financeira e levam ao desperdício. Em vez disso, devemos trabalhar a racionalidade. Compre com sabedoria. Número 9. Prepare suas refeições. Preparar a comida é um hábito positivo em vários aspectos. Você escolhe os ingredientes que mais gosta e que te fazem bem, faz a quantidade necessária e evita desperdício. Economiza dinheiro com pedidos de delivery e ainda pode curtir este momento aprendendo receitas novas e se desligando da correria do dia a dia. Preparar as refeições com antecedência é uma dica importante. Reserve momentos da semana para cozinhar. Número 10. Pratique os 4 R's: repensar, reduzir, reutilizar
e reciclar. Antes de jogar alguma coisa fora, veja se ela pode ser arrumada ou reaproveitada de alguma forma. É mais comum comprar itens novos do que consertar os antigos, mas os custos dessa escolha normalmente é maior para você e para o planeta. Uma boa costureira ou um técnico de eletrônicos podem evitar compras desnecessárias, já que gastou dinheiro e recursos naturais para ter seus produtos. Use cada um o máximo de tempo que puder. Número 11. Organize sua casa. Reserve um dia para organizar seu armário, separar o que não usa e fazer uma pilha de doações para quem precisa. Roupas, sapatos, jaquetas e acessórios em bom estado podem ser doados para instituições de caridade ou vendidos em lojas de segunda mão. O que você não usa pode ser usado por outras pessoas ou até mesmo te trazer alguma renda. Economia circular, solidariedade e minimalismo são escolhas sustentáveis. Número 12. Encontre inspiração e seja inspiração. Dizem que é do lado dos bons que a gente fica melhor. Isso é verdade. Busque pessoas que fazem a diferença no mundo. Podem ser pessoas próximas ou aqueles que dedicam sua vida às causas ambientais. Sites, livros, documentários, lives nas redes sociais. Busque fontes de inspiração que te tragam bons exemplos e informação de qualidade. Ser um influencer não depende de muitos seguidores nas redes sociais. Você pode ser uma inspiração para as pessoas com quem convive. Ser um ativista ambiental com conversas, bons exemplos, trocas de informações e dicas. Fale sobre a importância de cada um na construção de um futuro melhor. Número 13. Seja digital. A vida online ou digital já é uma realidade em vários momentos do nosso dia a dia. Pagamentos, notícias, ingressos para eventos, entregas e até cardápios em restaurantes já estão disponíveis por smartphones ou computadores. Além de mais práticas, essas alternativas eliminam o uso de papel, produto feito de celulose, ou seja, árvores. Sempre que puder, opte por serviços, produtos e documentos digitais. Número 14. Doe seu tempo. Existem muitos projetos ambientais por aí, seja o plantio de árvores na praça do seu bairro, limpeza de praias, implantação de coleta seletiva no condomínio. Existem muitos trabalhos voluntários, ONGs e coletivos que trabalham pelo meio ambiente e pelo bem do próximo precisam de ajuda e engajamento. Se envolver nessas ações e ajudar como pode é uma maneira de fortalecer a atuação dessas organizações, além de expandir seu círculo social e conhecer pessoas com propósitos parecidos com os seus. Colocar a mão na massa faz bem para você, para o meio ambiente e para as pessoas que precisam de ajuda. Número 15. Compre em brechós. Quer ajudar o meio ambiente e de quebra a economizar um bom dinheiro? Na hora de fazer compras, procure opções de segunda mão. Existem produtos usados em excelente estado de conservação que podem durar por muitos e muitos anos. Brechós, lojas de imóveis usados, revenda de eletrodomésticos e eletrônicos e aplicativos de troca e comércio de produtos de segunda mão são locais para se encontrar coisas bacanas, mais baratas e que não vão consumir mais recursos naturais na fabricação, porque já estão prontos, esperando para serem usados novamente. Número 16. Conheça as marcas dos produtos que você consome. Para cada produto que vamos comprar, existe um número enorme de marcas. Escolher aquelas que trabalham de acordo com o que acreditamos fortalece quem também está querendo construir um futuro sustentável. Pesquise a origem e a cadeia produtiva dos produtos, escolhendo quem usa menos recursos naturais e gera menos impacto socioambiental. Condições de trabalho justas entram nessa conta. A sua escolha de consumo diz muito sobre as suas escolhas para um mundo melhor. Número 17. Simplifique. Muitas das coisas que acreditamos ser uma necessidade, na verdade são impostas por um sistema que prioriza o consumo e não a felicidade. O último modelo de smartphone, a roupa da moda, o carro do ano, tudo isso custa dinheiro. Custa o tempo de vida que foi gasto para ganhar este dinheiro e tem um preço também para o meio ambiente, os recursos naturais usados para produzir e os resíduos gerados pelo uso e descarte de cada um desses produtos. Antes de comprar, pergunte: eu realmente preciso disso?
Por que eu preciso disso? Se você está comprando para se sentir bem e não por uma necessidade prática real, pense que existem muitas coisas que podem fazer com que você se sinta bem, sem boleto e nota fiscal. O contato com quem a gente ama e com a natureza são dois exemplos poderosos. Se você gostou do nosso vídeo, não sai daí porque temos um aviso muito importante para vocês. Esperamos que o conteúdo de hoje contribua para você desenvolver hábitos sustentáveis. Seu bolso e o planeta agradecem. Você já conhece o nosso site, canalquintessência.com? Nele, disponibilizamos recomendações de livros relacionados aos tópicos mais abordados no canal e que achamos poder agregar à sua vida. Os livros são vendidos em parceria com a Amazon e ganhamos uma porcentagem a cada compra pelo nosso site, que ajuda a mantermos e desenvolvermos o Quinta Essência cada vez mais. O link está disponível na descrição e comentário fixado do vídeo. Aproveitem! Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!